Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Bem-vindos à Escola Dominical. Bem-vindos. Que Deus esteja na paz, guardando seu coração em paz. Escola Dominical é um momento especial na tradição evangélica, principalmente nós metodistas que somos de tradição evangélica reformada. Nós temos no ensino da palavra muito importante. E nós temos, a palavra está presente em todas as atividades da igreja, está presente no discipulado, está presente em cada culto, mas na escola dominical a palavra de Deus é examinada, que nem está em João capítulo 5, versículo 39, é examinada para a gente realmente ter um crescimento em conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Então, para isso, a própria Igreja Metodista tem lançado excelente material de guia de estudos, que é, por exemplo, a revista Em Marcha, que está sendo usado hoje, e outros materiais, e eu recomendo, publicado atualmente pela editora Angular, e eu recomendo a encomendar, todas as igrejas, a encomendar esse material, até quem não é metodista, entre no site da editora Angular e faça a sua compra da revista Em Marcha, que é sempre muito bom. Nós vamos estar usando nesse primeiro momento da Escola Dominical aqui em 2020, aqui na Igreja Metodista Constantina, nós vamos estar usando a revista Em Marcha, que tem como tema viver, já acabou de viver a fé. Eu estou com ela em PDF, ainda não chegou a minhas revistas, que a gente ainda não encomendou as revistas físicas, eu estou com ela em PDF, mas o nome da revista Em Marcha, que a gente vai estar usando nesses próximos 4 meses, é Viver com Fé e Sabedoria. Revista Em Marcha, de 2020, Viver com Fé e Sabedoria. E hoje nós vamos estar discutindo, eu já mandei pelo WhatsApp a lição de hoje, a lição número 1, provavelmente tu já deste uma lida em casa, então, mas é a lição número 1, que é crer e viver com fé, que tem como texto bíblico fundamental o texto bíblico da carta de Hebreus, capítulo 11, tu deves ter lido também, peço que dê um ok se o som tá bom, estou numa configuração diferente hoje, então dê um ok se o som estiver bom, se está ouvindo bem. E nós vamos usar então Hebreus, Hebreus, ele é no Novo Testamento, ele começa depois da carta de Filemon, antes da carta de Tiago, tem o livro de Hebreus, e esse livro de Hebreus tem o capítulo 11, que fala especificamente sobre a fé. Então a gente vai estar usando o capítulo 11 de Hebreus. Amém? Nós vamos começar com uma oração. Eu quero explicar para vocês que a escola bíblica não é que nenhum culto que a gente proclama a palavra e as pessoas ouvem. Não, a escola bíblica tu pode fazer perguntas. Então eu peço que tu estejas fazendo perguntas, porque eu vou, como é que vai funcionar todas as escolas dominicais? Vai funcionar assim: eu vou estar fazendo uma leitura e uma explicação de cada trecho, de cada título. Terminou o título, eu dou um espaço, e vocês não esperem eu dar o espaço, porque daí, assim, ao final eu vou trabalhar só com as perguntas. Obrigado, Thaís, por confirmar que o som está bem. Obrigado, Deus abençoe, que a paz esteja com todos. Eu vou ler as perguntas no final, para que a gente possa compartilhar. A gente vai fazer a leitura e a explicação, e no que surge a dúvida, já escreve a dúvida, ou uma ideia que te ocorre para explicar melhor aquele conceito, ou um testemunho teu que tem a ver com aquilo que a gente está falando, já escreve na hora. E daí, na hora das perguntas, eu paro um pouquinho a leitura, paro um pouquinho a lição e vou pelas perguntas. Até vou tentar fazer uma coisa, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui.
ter dois aparelhos ligados no Face para mim poder acompanhar as leituras melhores. Mas vamos começar com oração, porque sem oração nada acontece, né? Sem a presença de Deus. Foi Ele que escreveu a Bíblia, foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Então a gente tem que pedir que o Espírito Santo esteja agora, Ele que nos deu, que é o autor da Bíblia, que Ele venha agora nos explicar a Bíblia como nosso professor. Vamos estar orando a Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que já estão participando dessa live. Que Deus esteja abençoando a cada uma, Senhor. Pai amado, nesse domingo de manhã, eu peço que Teu Espírito Santo esteja guardando a vida do meu irmão, da minha irmã, de suas famílias que estão em suas casas, crescendo em conhecimento e graça. Meu Senhor e meu Deus, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos dar esclarecimento das Escrituras segundo a Tua palavra. Pai amado, que hoje, quando nós vamos estar estudando a fé segundo a carta de Hebreus, que nós possamos crescer em fé também, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa fé, da nossa fidelidade. Dá-nos entendimento, Senhor, da lição de hoje. Pai amado, também eu peço na Tua presença, te louvando, que Tu venhas perdoar os nossos pecados, purifica, Senhor, nosso coração, limpa nossas mãos e nos concede o Espírito Santo para que a gente possa, em espírito e verdade, estarmos vivenciando aquilo que Tu tens para nós nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu conhecimento e obrigado por cada uma que vai estar participando dessa live no decorrer dessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor, né? Deus habita no meio dos louvores, já que hoje o nosso professor não é o pastor Danielson. Aliás, eu quero dizer para vocês, quem é o professor da escola dominical? Tem um dirigente que coordena o trabalho, né? O coordenador de hoje, o dirigente de hoje, vai ser o pastor Danielson. Mas o nosso professor é o Espírito Santo. Amém? Amém? O nosso professor é o Espírito Santo. Vamos pedir que Ele nos ensine, que Ele nos surpreenda. E por isso vamos pedir que Ele venha como o grande ensinador que Ele já é, cantando o número 65 do nosso inário, Vinde Espírito Divino. Aleluia. Vamos cantar? O número 65 do inário. Vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o Teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o Teu amor. Vem, reveste a Tua igreja de energia e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne,
maravilhas grandiosas outros povos têm. Bênçãos venham semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo, nosso ensinador, nosso professor, nosso mestre, aquele que ensina da parte de Deus, possa nos dar esse ensino, essa edificação hoje a respeito do que é fé. Amém? Vamos. Meu Senhor e meu Deus, obrigado, Senhor. Agora estão todos aqui reunidos, aqueles que querem crescer em conhecimento. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conosco nessa manhã. Abençoa, Senhor, esse estudo, dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor, para que tudo que nós conversarmos aqui seja para crescermos em Ti, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou muito feliz que... Deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui. Compartilhar um link na sua... Se eu consigo fazer esse jogo aqui de estar em dois lugares ao mesmo tempo. A missionária Keila está distribuindo o sinal da rede, né? Deixa eu só ver se eu consigo. Nós estamos na lição 1, crer e viver a fé. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma leitura, né, do texto, e começa no livro de Hebreus. Né? Hebreus fica depois de Filemão, antes de Tiago, no Novo Testamento. No livro de Hebreus nós vamos usar o capítulo 11 de Hebreus, certo? E como guia, aquele material que eu coloquei no grupo, né? Eu não sei se tu tem em PDF, também eu coloquei só a lição número 1 em imagens, para ficar mais fácil, e é o que eu tenho aqui, né? Que está chamado lição 1, crer e viver a fé. Né? Crer e viver a fé. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui está. Acho que vou conseguir fazer quando eu for precisar das perguntas, à medida que vai surgindo perguntas no decorrer da leitura do texto, vem e coloca, já escreve, porque depois a gente vai trabalhar só com as questões, certo? Muito bem. Primeiro, vamos pegue sua Bíblia na página, no capítulo 11 de Hebreus, pegue sua Bíblia no capítulo 11 de Hebreus, e a gente vai ler um trechinho, a gente vai ler do 1 até o 7, certo? Depois a gente vai, no decorrer da leitura, a gente vai completar essa leitura toda do 11 em diante. Vamos fazer a leitura de Hebreus, então? Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus os transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então assim, esse capítulo 11 todo está falando sobre fé, e logo em seguida vai começar, cita Noé agora, e cita outros, mas depois vai citar vários, inclusive pessoas sem nome, que alcançaram grandes coisas para a sua comunidade, para a sua vida e em Deus, porque tiveram fé. Né? Se eu perguntasse para vocês agora, seria bom, né? A gente podia até fazer isso, né? Um mural da fé da Igreja Metodista em Constantina, um mural da fé da Igreja Metodista em Canhada Funda, um mural da fé da Igreja Metodista em 1º de Maio. Uma parte desse mural da fé está no livro, né, sobre a Igreja Metodista em Constantina, que fala assim, de pessoas que hoje não estão mais entre nós, mas o seu legado de fé for importante nas nossas vidas. Né? Se eu fosse dizer assim, cita uma pessoa, conta a história de uma pessoa que não está mais entre nós, mas que o legado de fé dela se mantém até hoje, mudou a sua vida, incentiva-te a continuar. Né? A fé é uma poderosa motivação que leva as pessoas a se transcenderem aí além delas mesmas. Né? Eu poderia citar, por exemplo, várias, né? Eu poderia citar a minha mãe, não está mais entre nós, mas a minha mãe foi uma mulher de fé, de oração, e que serviu de exemplo para a família e mobilizou muitas pessoas, incentivou muitas pessoas até hoje, né? E até na ajuda na construção, na construção não de prédio, mas na construção de igreja, de trazer pessoas para Jesus. Né? Então, assim, e se tem alguém na história aqui da igreja em Constantina, em 1º de Maio, em Canhada Funda, que não está mais entre nós, mas que marcaram a vida da comunidade pela sua fé, pela sua dedicação a Deus. Quiser, pode colocar aqui o nome. Ó, pastor, tem fulano de tal, que viveu de tanto, já faleceu, mas que ele deixou esse legado. Pode colocar aqui. Vamos estar colocando, eu vou ler um trechinho do texto da lição 1, e a gente vai conversando no decorrer dessa aula. Vamos lá. Lição número 1. Né? Eu não sei a página porque eu estou com outro texto. Eu estou com o texto do professor. O texto do professor tem uma página diferente, mas as páginas... mas é a lição número 1, onde diz crer e viver a fé. O texto. Crer e viver a fé vai muito além de um compromisso com a igreja. Trata-se de uma vida de relacionamento com o próprio Deus. O texto de Hebreus 11 exalta a fé de homens e mulheres do Antigo Testamento, desde Abel até os profetas, sem incluir as pessoas que, mesmo não nomeadas, são lembradas por manifestações da sua fé frente aos grandes desafios da vida. Como a gente vê no versículo 35 e 38, pessoas que não foram... não estão nem o nome delas, mas são pessoas que são lembradas por grandes coisas. Né? O 35 e 38 vai dizer assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitaram seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por suas vezes passaram por provas de escárnios e açoites, e até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Hoje em dia, meu irmão, minha irmã, tem pessoas em igrejas cristãs, em países onde o evangelho é proibido, que estão sendo torturados. Não é só nessa época, mas hoje tem pessoas que estão sendo torturadas em países da chamada janela 1040, onde estão sendo torturados pela sua fé, e elas não abrem mão da sua fé. Que a gente possa honrar
essas pessoas, né, pela fé, que elas não abrem mão da sua fé, elas são torturadas, são presas, são mortas, são espancadas, mas não abrem mão da sua fé. E com certeza na sua vida você deve lembrar de pessoas assim também. O que a experiência dessas pessoas pode nos ensinar sobre crer e viver a fé em Deus? Então eu quero que tu lembre dessas pessoas da Bíblia que passaram por isso, essas pessoas hoje de países perseguidos que passam por isso, essas pessoas que tu está lembrando agora, pode até escrever o nome delas aqui, o meu avô fulano, meu tio ciclano, minha tia, minha mãe, né? Pode escrever o nome dessas pessoas como exemplo de fé para a sua vida, né? Que sofreram, mas que não abriram mão da sua fé. O que esse testemunho dessas pessoas produz para a gente entender sobre viver a fé e o conhecimento de Deus. A fé, viver a fé, é mais do que ter um compromisso com a igreja. Viver a fé é ter um relacionamento com Deus. Hebreus 11:6 vai dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele exista, né? E que Ele abençoa aquele que se aproxima dele. Né? Já tem aqui, né? Depois o seu Adolfo Marcon, é um exemplo de fé para toda a comunidade metodista. Por anos ele conduziu os cultos da igreja, foi um homem de Deus, e com certeza deve ter sofrido muitas críticas, devia ter pessoas que não gostavam da forma como que ele conduzia, mas ele continuou conduzindo. Eu não conheço a história, mas eu tenho certeza, porque toda a história, eu estava conversando agora de manhã com uma presbítera metodista, e ela estava comentando isso, né, de perseguições, né? Então assim, a perseguição faz parte da vida daquele que está vivendo a sua fé. E com certeza esse senhor Adolfo Marcon é um da galeria de fé da igreja metodista, né? Que a gente pode lembrar que mesmo sendo criticado, mesmo sendo perseguido, mas ele continuou cumprindo a sua função até o final, pregando a palavra, dirigindo cultos, né? Que coisa boa. E quem é que vai assumir esse lugar que foi deixado pelo irmão Adolfo? Quem é Adolfo, né? Quem é que vai assumir? Quem é que vai continuar o trabalho? A gente tem que pensar nisso, né? O que fazer com esse legado que foi deixado? Vamos pensar então no fundamento bíblico. A gente está falando da carta de Hebreus, né? Deixa a carta de Hebreus aberta eu estou aqui, eu deixei marcadinho aqui, porque o estudo todo vai ser em Hebreus 11, tá? Então, vamos falar um pouco sobre carta de Hebreus. O que é essa carta de Hebreus, ou livro de Hebreus, ou tratado de Hebreus? Cada pessoa vai chamar de um nome, mas esse livro de Hebreus, alguns vão chamar de cartas, outros vão chamar de tratado, mas é o livro chamado Hebreus, que está no Novo Testamento. Vamos pensar um pouco sobre em que época ele foi escrito. Vamos pensar em que época ele foi escrito. O texto de Hebreus foi escrito em uma época difícil para a comunidade cristã. Eram inúmeras ameaças à fé e muitas perseguições, né? No capítulo anterior, no capítulo 10, versículo 32 e 34, cita as ameaças, né? O 32, só para não ficar solto, vamos ler 32 e 34, já está até marcado aqui. Lembrai-vos dos dias anteriores em que, depois de iluminado, sustentaste grande luta e sofrimento, ora exposto como espetáculo, tanto opróbrio, exposto como espetáculo mesmo. Eles prendiam os cristãos e jogavam numa arena com leão para dar risada dos leões devorando os cristãos. Os cristãos eram espetáculo. E foi nessa época que esse tratado sobre fé, esse estudo sobre fé maravilhoso foi escrito, o livro de Hebreus. Mas também, nessa mesma época, já começou muita heresia, gente inventando coisas, gente querendo inventar visão. Já tinha ali a palavra de Jesus, já tinha o testemunho de Jesus, já tinha o testemunho dos apóstolos, mas daí começou a aparecer falsos mestres, falsos pastores, querendo colocar, desprezando a palavra de Jesus, né? Desprezando, querendo dizer, não, mas porque um anjo apareceu para mim e falou uma coisa diferente do que os apóstolos estão ensinando, né? Ainda bem que é só naquela época, só que não, né? Infelizmente, hoje em dia o que mais aparece é isso, pessoas que dizem, eu tenho uma visão que Deus me deu e não sei o quê, e não é Deus que está dando visão nenhuma, é coisa ou da cabeça da maldade, da cabeça da pessoa,
ou é mesmo inspiração demoníaca que afasta da palavra. Mas naquela época, há 2000 anos atrás, já estava acontecendo, quase 2000 anos atrás, 2000 anos atrás mais ou menos, já estava acontecendo isso. Né? Já tinham pessoas que estavam inventando doutrina antibíblica, falando que estavam vendo o anjo e os anjos estavam ensinando coisas já naquela época. Espero que a missionária Keila tenha uma oportunidade de um dia falar sobre isso. Ela tem um estudo bem interessante sobre essa história de anjos vindo dando visão. Né? Mas só para Gálatas capítulo 1, versículo 8, não está no nosso roteiro, mas depois você anota para depois copiar. Gálatas capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim: ainda que eu mesmo, um anjo do céu, vier falar alguma coisa diferente do evangelho que foi ensinado para vocês, seja amaldiçoado esse evangelho. Né? Então, assim, qualquer palavra que vier de ensinamento que contraria o que Jesus ensinou no evangelho, não é de Deus. Ah, mas foi um anjo que viu, mas foi o pastor que falou, mas foi... Não, se tá contrariando a Bíblia, não é de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Naquela época já estava acontecendo isso. Tinha gente dizendo, não, porque um anjo veio e me explicou que é diferente. Né? Vocês têm que me seguir, parem de seguir os apóstolos. Sigam a mim, porque eu tenho uma visão nova. Não, né? Foi nessa época que a carta de Hebreus, que o tratado de Hebreus foi escrito. Né? E Hebreus vai explicar que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é o Filho de Deus, está em Hebreus capítulo 1 e segue, que Jesus é o sumo sacerdote, capítulo 7, capítulo 8 vai estar falando isso. Né? Que a palavra de Jesus é soberana sobre qualquer outra. Jesus é a máxima revelação. Abrindo um parênteses, né? Se usa muito hoje o tempo revelação, né? Revelação. Será que a tua igreja revela? Se alguém perguntar, e aí, irmão, irmã, lá na Metodista tem revelação? Pode dizer assim, sim, tem revelação, pode ir que tem. Eu vou explicar o que é revelação. Né? As pessoas confundem revelação com adivinhação. Revelação é alguém adivinhar teu CPF, revelação é alguém olhar para tua cara e mais ou menos definir qual é o pecado que tu costuma cometer. Isso não é revelação, isso tem outro nome. A gente vai chegar a estudar isso. Mas eu vou dizer o que é revelação. Existe uma revelação geral, que é quando a gente, todas as pessoas e todos os seres humanos do mundo inteiro têm uma sensação de que exista Deus. Percebe que existe a Deus. Até mesmo um ateu, ele acaba pensando, não, mas existe alguma coisa além disso. Isso é a primeira revelação. A segunda revelação, que é a revelação física, é aqui, ó, a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. É Deus se revelando através da sua palavra. E agora eu vou dizer a terceira e maior de todas as revelações. A revelação final. Não existe outra revelação depois dessa. Que revelação é essa? É o livro da revelação? É o Apocalipse? Não. A revelação final é a encarnação de Jesus Cristo. É Deus ter se tornado homem e vindo assumir a forma humana para revelar quem Ele é. Essa é a maior de todas as revelações. O resto não é revelação. Revelação é palavra. Então, quando alguém perguntar assim, escuta-me, fala uma coisa aí na tua igreja, na igreja metodista, tem revelação? Porque eu gosto da igreja que tem revelação. Pode dizer, tem revelação todo culto. Não tem um culto que não tenha revelação. Pode vir. Né? Porque Jesus está lá, e Jesus é a revelação. Onde 2 ou mais estão reunidos em nome de Jesus, Jesus está lá. E essa é a revelação que os metodistas seguem. Ó. Essa é a revelação que os metodistas seguem. A palavra de Deus. Tá bom? Fechando parênteses. Então, vamos lá. Então, estão falando isso. Tá? Estão querendo colocar outra revelação naquela época. Né? E o livro de Hebreus vai falar sobre isso. Por isso, o povo de Deus é chamado a permanecer firme, seguindo esse caminho da fé. Seguindo adiante. Hebreus 11, agora chegamos no Hebreus 11, que é o tema de hoje. Traz à memória da igreja de Cristo as fiéis testemunhas do passado que depositaram sua confiança em Deus, esperando a cada dia na bondade do Senhor e entendendo que, muito mais do que desejar alcançar as promessas terrenas, né, versículo 39 de 11 diz assim:
Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização das promessas terrenas. Né? O pessoal hoje diz assim, não, se tu é de Deus, então tu vai ser rico, tu vai não ter falta. Mas só que todos esses apóstolos, eles morreram na miséria. E aí, qual que é a revelação verdadeira? Aqueles que dizem que tu tem que ser rico, ou aqueles que dizem que tu tem que ser fiel? Porque a Bíblia diz que a vitória é tu se manter fiel. Ah, mas Deus não abençoa? Claro que Deus abençoa, mas não é disso que eu estou falando. Estou dizendo assim que a fidelidade a Deus é a maior vitória que a gente tem. Porque Deus recompensa os que o buscam. A gente acabou de ler o versículo 6. Deveriam agradar as promessas que diziam respeito à eternidade. A gente tem que se preocupar muito mais do que se preocupar com os nossos 80, 90, 120 anos que nós vamos viver aqui. Estou falando assim, o limite, 120 anos, não tem ninguém que chega a 120 anos, mas vamos supor que alguém chega aos 120 anos. O que é 120 anos perto da eternidade? Não é nada. Eternidade é assim, meu irmão. Minha irmã, passou 120 anos, passou 240 anos, passou 500 anos, passou 1000 anos, passou 100 mil anos e a pessoa continua vivendo. Então, assim, o que adianta a gente se programar, lutar para que a gente tenha um pouquinho de conforto nesses 80, 90, 100, 120 anos que a gente vai viver aqui nessa terra, se a gente não pensa no que vai ser depois disso? A gente tem que sim cuidar das nossas coisas agora, mas a gente tem que pensar no futuro. E pensar no futuro é muito mais do que caderneta de poupança ou o conto de investimento. Pensar no futuro é pensar como está minha relação com Deus, como está meu amor com o próximo, como eu tenho vivido a minha fé para que na eternidade eu esteja bem. Né? E essas pessoas que sofreram, elas sofreram tudo isso, elas não estavam ganhando dinheiro, elas estavam sendo torturadas, elas estavam sendo perseguidas, mas elas pensaram, mas esse sofrimentozinho que eu estou tendo agora não é nada perto da recompensa que eu vou ganhar na eternidade. Então, já que eles não tinham outra, eles abriram, né? Porque o que quer dizer pagar o resgate? Que o apóstolo fala aqui na carta de Hebreus, no tratado de Hebreus, no livro de Hebreus, fala assim, pagar o resgate, no sentido assim, ó, se as pessoas que prendiam os cristãos, elas diziam assim, ó, nega Jesus Cristo, nega que tu viu ele ressuscitado, e a gente te solta e tu pode ter uma vida normal. E elas se negaram a pagar esse era o resgate. O resgate, assim, ó, olha, tu escolhe, vai na frente de todo mundo e nega que tu viu Jesus Cristo ressuscitado. Vai na frente de todo mundo e nega a fé nesse teu Deus aí. E daí a gente te solta e tu pode ter uma vida tranquila para tua família. E eles diziam, como eu posso... E isso existe até cartas de pessoas que, porque elas tinham direito, pelo Império Romano, tinham direito de escrever uma declaração antes de morrer, e muitos, né, antes de morrer, eles escreviam assim, como eu posso negar aquilo que eu vi? Né? Como eu posso negar aquilo que eu vi? E eles diziam assim, eu estou morrendo na certeza de que o mesmo Cristo que eu vi ressuscitado, há de me ressuscitar também. E eles iam felizes, eles iam cantando. Né? Por quê? Porque eles estavam pensando no futuro deles. Eles não estavam tão preocupados com aquilo que se podia ver. O que eles podiam ver? Eles estavam vendo que está o leão ali esperando para devorar eles. Eles estavam vendo que estava o torturador esperando para serrar eles ao meio. É isso que eles viam. Mas a fé vai além do que vê. A fé vai além do que vê. Então, assim, essas pessoas que vivem a fé, elas sofrem perseguição, elas são caluniadas, elas recebem... É isso que eu estava conversando com essa pastora agora pela manhã, antes de entrar na live, né? Elas recebem essa resistência, elas são perseguidas, as pessoas falam mal delas, as pessoas se opõem a elas, as pessoas, né? Isso mas elas continuam. Por que elas não largam de mão? Por que elas procuram sarna para se coçar? Elas não estão procurando sarna para se coçar. Elas estão enxergando além daquilo que a vista alcança. Isso é fé. É enxergar além do que os olhos humanos veem. Vamos ver então algumas características da fé.
Está na próxima página. As características da fé. Primeiro, a fé, ela é certeza. Isso é, um estado de segurança nas promessas de Deus. Segurança, que em grego é hipostasis, daquilo que ainda não está presente, mas que está mas que é esperado com confiança. Confiança, certeza. Por que tu crê? Por que tu pode esperar com confiança? Porque tu confia em Deus. A fé não é uma fé cega. A fé não é uma fé cega. A fé, ela não é tu acreditar em qualquer coisa. Tu acredita em Deus porque tu confia em Deus. Então, se Ele falou, tu sabe que Ele vai cumprir. Isso é confiança. Isso é a certeza que a fé nos dá. Não é que a fé está me dando uma prova científica ou uma prova sensorial com os meus olhos, que as minhas mãos podem pegar daquilo que eu vou receber. Mas eu confio que se Deus falou, Ele não mente e Ele vai cumprir. Isso é a certeza que a fé me dá. O segundo ponto é convicção. Certeza. E a segunda é convicção, que do grego, a palavra em grego, porque a Bíblia não foi escrita em português, tá, gente? E nem em inglês, e nem em alemão, e nem em italiano. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito todo ele em hebraico, e o Novo Testamento foi escrito uma parte em aramaico, outra parte foi escrito em grego. Então, assim, a carta de Hebreus foi escrita em grego, depois que foi traduzido para o latim, depois foi traduzido para o alemão, e daí foi traduzido também para o português. A palavra grego é elegos, uma atitude de quem crê. Espera que as coisas que se esperam, ou sejam, as promessas acontecerão. Né? Então, assim, certeza. Eu tenho certeza do que Deus falou é verdade. Então, eu tenho certeza da fé. E eu tenho convicção que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso é fé. Certeza e convicção. O autor de Hebreus, a gente não sabe quem foi. Quem é que escreveu Hebreus? Alguns vão dizer, é o apóstolo Paulo. Outros vão dizer, é o mestre apóstolo, que não é muito conhecido, que é Apolo. A gente não sabe quem escreveu a carta de Hebreus, a gente não tem certeza. Alguns dizem que é Apolo, outros dizem que é Paulo, outros dizem que é um conjunto de presbíteros que escreveram. Tem várias ideias, mas o importante não é isso. O importante é que quem usou a mão para escrever, eu não sei, mas a gente sabe que foi o Espírito Santo que inspirou. Isso que importa. O autor não importa. O escritor não importa. A gente sabe que o autor foi o Espírito Santo, isso que importa. Então, o autor de Hebreus relembra a trajetória de algumas pessoas que ao longo da história bíblica obtiveram um testemunho exemplar ao esperar com confiança a realização de alguma promessa. Né? Então, assim, o autor da Bíblia, ele vai citar, o pessoal chama de mural dos heróis da fé, né? Então, assim, o autor de Hebreus, que é o Espírito Santo, ele lembra pessoas que viveram essa confiança e essa convicção. Ela lembra, para dizer assim, viu, vocês também podem, porque esses também viveram. E hoje eu quero dizer para ti, meu irmão, minha irmã que está aqui assistindo, né? Tu pode lembrar de pessoas que viveram confiança e convicção, que viveram a sua fé, que não abriram mão da sua fé. Você também pode. Né? Você também pode. Essas pessoas que estão citadas na Bíblia, elas não eram diferentes de mim e de ti, eram de carne, eram sujeitas a problema, mas elas viveram a confiança, a convicção, e Deus deu vitória para elas. Você também pode. Tá? Todo o capítulo 11 é desenvolvido em torno de um recurso literário específico chamado anáfora. É uma palavra técnica, né? Olha, anáfora. Anáfora quer dizer o seguinte, é a repetição das mesmas palavras no início de um tema ou frase. Isso fica perceptível na repetição da expressão pela fé. Há, de certa forma, uma intenção de evidenciar a presença da fé na vida cotidiana, além de enfatizar a ideia da fé como um legado para as gerações futuras.
É a partir da memória da vida de homens e mulheres que de fato se dispuseram a viver por fé, que essa certeza e convicção vai sendo anunciada e ensinada a gerações futuras. A pessoa que escreveu, ela usou uma figura de linguagem, hoje a gente chamaria de bordão, hoje a gente chamaria de refrão, né? Que o termo técnico, olha que palavra, né? Escola dominical também é para a gente aprender uns termos bonitos, né? Uma anáfora. Anáfora é aquela repetição que tu usa de propósito, né? No caso, a anáfora, o bordão, o refrão que o escritor de Hebreus fica repetindo é pela fé, pela fé. Tem até uma música que eu gosto, uma música do André Valadão, composição do André Valadão, que fala assim, pela fé, essa anáfora também, né? Pela fé. Esse é o bordão. Muito bem. E para que serve esse bordão pela fé? É para reforçar que todas as vitórias, que todas as conquistas, tudo aquilo que a gente admira nessas pessoas que a gente lembra, foram conquistas. A gente admira essas pessoas que a gente lembra, mas essas pessoas, o porquê que elas alcançaram aquilo? Porque elas tinham fé, porque elas tinham convicção, porque elas tinham certeza, porque elas criam e confiavam em Deus. A lembrança dos feitos desses homens e mulheres traz consigo algumas características da fé. Abel apresentou uma fé sacrificial. Abel, né, lá em Gênesis, né, então ele fala de Gênesis até os profetas, ele cita, e ainda fala de Atos dos Apóstolos, as pessoas estavam sendo perseguidas, né? Então, assim, Abel foi o primeiro homem a ser assassinado pelo irmão Caim, né? Mas Abel, ele tinha fé para sacrificar. É a mesma fé que a gente deve ter quando a gente vai num culto, ou quando a gente está participando numa live. Essa fé de dizer assim, esse tempo é para o Senhor. Abel tinha isso. Essa oferta é para Deus. Quando a gente leva o nosso dízimo, nossa oferta, a gente pensar, não é, eu não estou pagando mensalidade de clube, igreja não é clube. Eu estou fazendo uma oferta para Deus. Essa fé que Abel tinha, uma fé de sacrifício. Abel apresentou uma fé sacrificial. Enoque agradou a Deus com a sua fé. Enoque tinha um testemunho de fé. As pessoas olhavam para Enoque e percebiam nele a fé. Então, essa fé testemunhal de Enoque agradou o Senhor. Ainda nós estamos no livro de Gênesis, né? Noé apresentou uma fé temente a Deus. Temente quer dizer o seguinte, medo de desobedecer. Deus mandou ele fazer uma coisa que ele não sabia fazer. Não existia chuva, não existia mar, e Deus mandou ele construir um barco. Que doideira! Mas ele tinha uma fé que dizia assim, não, se Deus mandou, eu vou fazer. Né? E é essa fé que nós precisamos ter também. Essa fé que a gente tenha medo de desobedecer a Deus. Se Deus deu essa visão, através da palavra dele, se Deus deu essa orientação, a gente vai seguir. Ah, mas eu nunca fiz. Né? Hoje nós estamos vivendo um momento assim, nós estamos fazendo coisas na nossa igreja, meu irmão, minha irmã, que a gente nunca fez antes. Nunca foi assim. Nunca foi assim. E agora? Mas se Deus deu essa visão, vamos seguir. É isso que Noé fez. Ele nunca, e com a fé dele, de obedecer sem nem, pensar, não, se Deus mandou, então ele sabe o que está fazendo. Eu não sei o que é, mas Deus sabe, eu vou fazer. Deus salvou a família dele. Às vezes, meu irmão, minha irmã, o que a gente precisa para salvar a nossa família é só dizer, eu não sei, mas se Deus está mandando, é porque Deus tem algo importante. Essa é a fé que Noé apresentou e salvou a família dele. Abraão, sem hesitar, Abraão foi parecido com Noé, né? Abraão, sem hesitar, obedeceu ao chamado de Deus. Deus está me chamando para alguma coisa, Deus está me chamando para o ministério, e como é que Deus fala? Deus fala através da sua palavra, Deus fala no nosso coração através do Espírito Santo, e Deus usa também autoridades para dizer assim, olha, eu vejo em ti um chamado de Deus. E Abraão também vinha nele um chamado de Deus. Ele ouviu a voz de Deus dizendo, Abraão, eu tenho um chamado para a tua vida. E ele pensou, mas eu não sei o que é isso, eu nem sei o que é isso, eu não entendo nada dessa história de Deus. Eu não entendo essas coisas de Deus. Mas Deus chamou e Abraão atendeu. Da mesma maneira, meu irmão, minha irmã, quando Deus te chamar, e Deus tem te chamado, não duvide, confie, é um ato de fé dizer, eu vou.
Só antes dele dizer assim, Senhor, eu vou, se o Senhor for comigo, eu vou. Né? Não tenha medo, confie, Deus sabe o que está fazendo. E depois, mais tarde, Abraão teve a mesma fé de Abel, essa fé sacrificial, conseguiu oferecer o filho Isaque como sacrifício, crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Assim, olha, Deus me deu o filho, e agora está me pedindo, eu acredito que ele saiba o que está fazendo. Ele foi para sacrificar Isaque, mas daí Deus devolveu Isaque para ele. Às vezes Deus está pedindo algo na tua vida, meu irmão, minha irmã. Está dizendo assim, mas daí tu vai dizer assim, mas foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu a provisão. E agora, como é que Deus está querendo que eu mude o rumo da minha empresa, mude as minhas coisas? Né? Deus que me deu tal coisa, agora Deus... Não, mas espera aí. Deus sabe o que está fazendo. Então, assim, confia. Se é Deus. Toma cuidado para não ficar ouvindo voz de qualquer anjo que está por aí, né? Tem que ser a voz de Deus. Mas se Deus está pedindo de ti, pode confiar. Como confiou Isaque. Enxergou e creu nos planos de Deus para a vida de seus filhos. Por isso os abençoou. Abraão, antes de morrer, trouxe seus filhos e abençoou a eles, porque sabia que Deus tinha um propósito. Se tu tem fé, se tu tem confiança, tu pode abençoar a vida da tua família, tu pode abençoar a vida das pessoas que estão sob a tua responsabilidade, porque tu sabe, tu confia no propósito. O mesmo ocorreu, e daí essa atitude de Abraão, o filho de Abraão também teve. Né? A atitude de Abraão, mesmo ocorreu com Jacó, quando abençoou a descendência do seu filho José, e com confiança adorou o Senhor. Outra coisa, Jacó fez o que o pai dele fazia, né, abençoando aqueles que estavam sob seu cuidado. Jacó também fez a mesma coisa que Abel fez, de adorar a Deus, de servir a Deus com alegria. José, conhecendo a promessa feita por Deus de dar ao seu povo uma nova terra, creu apesar das adversidades do Egito, e ao orientar sobre o destino dos seus ossos, estava se apoiando na certeza das promessas e da fidelidade de Deus. José tinha tudo para dizer, esse Deus me abandonou, porque ele ficou 17 anos preso. Amém, Thaís, amém. É isso. Quando a gente lê, eu vou explicar para vocês assim uma coisa, claro, eu imagino que vocês já saibam, mas o que é óbvio também precisa ser dito. Quando a gente lê a Bíblia, não é para a gente ler a Bíblia para dizer, olha quantas páginas eu li. Quando a gente lê a Bíblia, é para a gente se inspirar nessa palavra para viver isso. Então, assim, isso que a Thaís está falando, olha, eu vou, para quem não, né, esse vídeo vai ser visto depois, para quem, a Thaís está dizendo assim, que possamos ser como Noé e Abraão, que a nossa fé seja temente a Deus. Isso, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que pegar uma coisa para a nossa vida. A gente está lendo Hebreus 11, é para a gente se inspirar e ser parecido com o que está em Hebreus 11. É para isso que serve a Bíblia, senão ela não serve para nada. A Bíblia é só ou para ganhar pó na estante, aberta no Salmo X, lá, que é o meu salmo preferido, né? Ou se é para mim mostrar que eu sou cabeção e declarar versículo decorado. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para te ler, entender que é Deus falando contigo e procurar aplicar na tua vida aqueles princípios que a Bíblia está passando. Então aqui a gente está falando de fé, e é para a gente, essa oração, Thaís, que a Thaís está fazendo, por escrito, deve ser a nossa oração ao ler o livro de Hebreus, ao ler o livro 11, o capítulo 11 de Hebreus. A gente tem que ler o livro de Hebreus e orar para Deus. Senhor, eu quero ter essa fé de Abraão, eu quero ter essa fé de Noé, eu quero ser temente a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente lê uma palavra de Jesus, a gente diz, eu quero seguir o que Jesus está dizendo. E assim por diante. Amém? Vamos lá.
José, conhecendo as promessas feitas por Deus de dar ao seu povo uma nova terra, creu apesar das adversidades do Egito, e a orientar sobre o destino dos seus ossos, estava se apoiando na certeza da promessa e da fidelidade de Deus. Moisés entendeu que sofrer com seu povo valia mais do que toda a riqueza do Egito, por isso aceitou sua missão e desafio, contemplando junto com o povo grandes milagres e livramentos feitos pelo Senhor. E mesmo sem poder ver as muralhas de Jericó ruírem por crer que esse dia chegará, Raabe, rejeitada por ser quem era, Raabe era uma prostituta, era rejeitada, mas ela, quando ouviu a palavra de Deus, disse: olha, eu acredito nisso. Não importa quem tu seja, meu irmão, talvez, ou irmã, talvez a tua família toda, talvez a comunidade toda te rejeite, mas se tu ouvir a palavra de Deus dizer eu creio, tu vai fazer parte das, olha só que beleza, tu vai fazer parte das promessas. Que nem Raabe, né? Então, Raabe, rejeitada por ser quem era, creu no Deus que não rejeita e se pôs por instrumento libertador nas mãos divinas. Se o povo te rejeita, se a comunidade te rejeita, se a tua família te rejeita, se até a igreja talvez te rejeite, meu irmão, minha irmã, Deus não te rejeita. Creia e Ele vai te usar para a libertação, como usou Raabe. E mais do que Raabe ajudar a libertar o povo, ainda Raabe foi, não sei se é trisavó, coisa assim, ela está na genealogia de Davi, que está na genealogia de Jesus. Olha só aqui, né? Uma pessoa que era rejeitada. Todas essas pessoas e as demais citadas no capítulo 11 deram testemunho de uma fé real. Fé não é dizer, eu sinto no coração, isso não é fé. Fé é tu agir. Fé não é pelo que tu fala, fé não é pelo que tu sente, fé é pelo que tu age. Trata-se de um relato de qualidades positivas e possíveis de ser alcançadas por meio da fé. Princípios e exemplos que foram passados como legado para todas as gerações. Amém? Esse legado é para todas as gerações. É para essa geração aqui. Vamos chegar agora na palavra que ilumina. Que bom que a irmã Thaís está participando, mas eu queria pedir a participação de vocês também. Eu vou tomar um golinho d'água. Escreve aí o que te chamou a atenção até esse momento da nossa aula. Ok, vamos lá? Palavra que ilumina a vida. Nós estamos agora num próximo título. Palavra que ilumina a vida. Se tu tem impresso, ou se tu tem os dois, ou se tu tem um celular assistindo e outro celular aberto, então é a palavra que ilumina a vida. Vamos ver o que diz nessa parte da lição. Que sabedorias poderemos extrair desse texto de Hebreus para o amadurecimento da nossa fé? Agora, a gente viu a fé dos outros. Agora a gente vai pensar, o que a gente pode fazer para amadurecer a nossa fé? Viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus. É ultrapassar os limites das tradições e ir além da busca por uma fonte de socorro. É expressar amor e confiança genuína a um Deus verdadeiro. É ter atitudes que reflitam o motivo e a fonte da nossa fé. A fé nos leva à devoção sincera a Deus, independente do que aconteça. Ela nos faz olhar para Ele com temor, respeito, devoção e ao mesmo tempo com amor. Então, assim, a fé não é pro momento. Peraí, agora estamos com história de coronavírus, estamos com história de dengue, estamos com seca. Então agora temos que ir para a igreja, né, para pedir a Deus. Agora está tudo bem. Bom, agora esqueci de Deus. Agora não preciso mais de Deus. Não, isso não é fé. Isso é malandragem. Vou dizer de novo. Buscar Deus só quando tu está precisando não é fé, é malandragem. Fé é tu ter um relacionamento com Deus. Relacionamento diário. Vai além da tradição. Vai além daquele ritual litúrgico. Fé é tu viver o teu relacionamento com Deus. É tu saber que Ele faz parte. É Deus fazendo parte da tua vida todos os dias. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos normais, que não são nem bom nem ruim. Isso é fé. É tu entender. Eu lembro agora, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu estava no segundo grau, na época se chamava segundo grau de ensino médio, e tinha um professor de matemática que era muito religioso,
e ele ensinou a dizer assim, lembrando, ele chegava na sala, ele não dizia bom dia, boa tarde, nada, ele só era bom dia, né? Não dizia bom dia, ele dizia, lembremos-nos que estamos na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus está presente na tua vida o tempo todo. Se tu tem fé, tu consegue perceber. A fé é tu saber que Deus está contigo em todos os momentos, mesmo que tu não veja. Mesmo que tu não sinta. Ah, eu sei que Deus está nesse lugar. Por quê? Porque eu senti um arrepio. Não, isso não é fé. Fé é tu sentir Deus mesmo. É saber que Deus está ali, mesmo sem ter o arrepio. É saber que Deus está contigo no teu trabalho. É saber que Deus está contigo na tua família. É saber que Deus está contigo em todos os momentos. Mesmo naqueles momentos tristes, alegres, normais, monótonos. Deus está contigo. Deus está contigo nessa quarentena. Deus está com a tua família. Deus está contigo também naquele momento que tu está fazendo coisas que não agradam a Ele. E Ele está triste com isso. Deus, então assim, fé é tu ter um relacionamento com Deus todos os dias. Outra coisa, lembrar que a fé que Deus espera de nós não é uma fé heróica, como muitos que outrora viveram hoje servem como exemplo de pessoas de fé. Também provaram de experiências em que a fé foi posta à prova diante de limites e barreiras. Então, existe sim a fé heróica a ponto de tu, diante de um limite, diante de uma barreira, diante de riscos, tu manter a tua fé. Né? Essa é a fé heróica. Mas a fé que Deus espera de nós não é só essa. Quando necessário, sim, mas nem sempre. É a partir das experiências que se vive o crescimento da nossa fé e o amadurecimento do relacionamento pessoal com Deus. A fé que agrada a Deus não é uma fé fingida ou uma fé alienada, né? Não, é uma fé aberta, é uma fé crítica, que leva cada pessoa a reconhecer seus limites sinceramente diante do Senhor e confiar em Deus para superar as fragilidades e dificuldades que surgem. Então, assim, a fé que faz assim, tu tá passando por uma dificuldade, mas tu lembra, isso que Deus tem para minha vida, eu não consigo, mas eu sei que com Deus eu consigo. Só ter um pouco de paciência. Eu não estou vendo a solução agora, mas eu sei que Deus vê a solução. Então eu vou confiar nele, vou fazer o que ele está me orientando a fazer e seguir adiante. A fé que te impulsiona a seguir adiante. Quando está em perigo, seguir adiante. Quando está em alegria, seguir adiante com fé. Quando está em tédio, né, que não é nem... Quando está em normalidade, seguir adiante com fé. Quando tu está diante da bênção, seguir com fé. Quando tu não vê a resposta que tu precisa, seguir adiante, porque Deus sabe o que vem a seguir. É tu confiar em Deus. Fé é a certeza e convicção. Ao apresentar a fé como certeza, o autor de Hebreus aponta para as condições ou sinais da sua vivência. É preciso crer, isso é, ter segurança daquilo que se acredita e espera. Ao apresentar como convicção, ele destaca a importância de viver conforme essa fé. Isso é, ter convicção tamanha sobre a fidelidade de Deus, a ponto de conseguir aguardar o cumprimento das promessas. Se tu confia em Deus, de fato, fé é isso, é tu viver essa confiança. Fé não é dizer, eu sinto muita fé por Deus. Não, isso não é fé. Fé é tu viver conforme aquilo que Deus te orienta, porque tu confia nele. Sabe o que eu acho mais bonito, uma das descrições mais bonitas do que é uma igreja? Tem várias descrições do que é uma igreja. A descrição mais errada é, igreja é aquele prédio que tem uma cruz desenhada. Não, isso não é igreja, isso é um prédio. Né? É um prédio. É onde a igreja se reúne. Mas uma descrição mais bonita da igreja que eu tenho é comunidade de fé. Comunidade quer dizer, eu convivo contigo, eu compartilho contigo. Mas o que me une a ti? A nossa fé. Igreja como comunidade de fé, eu acho uma descrição legal. Viver aquilo que se crê. A fé vai além das sensações emocionais. Ela está fortemente ligada à convicção que se tem na palavra e no relacionamento com o Senhor. Compreendendo essa realidade, logo se descarta o embasamento da fé nas sensações emocionais. Não podemos jamais confundir fé com euforia. Embora Deus tenha nos dotado de emoções no tocante à fé, elas não devem servir como alicerce confiável. Quem é que tem mais fé? Aquele que grita mais alto? Não necessariamente.
Está errado ficar alegre? Não, não está errado, mas isso não é fé. Fé tu é viver por aquilo. Pode ser alegre, pode cantar alto, pode levantar os braços, tudo isso pode, mas isso não é fé. Né? Fé é como tu vive cada dia. Tu tem que tomar cuidado. A pessoa diz assim, eu senti uma unção tão grande naquele culto. Unção ou emoção? É brabo, né? Ter um pastor psicólogo, né? Porque o pastor psicólogo diz, não, peraí, isso aqui não é unção não, isso aqui é emoção. Né? Unção de Deus é a presença de Deus que se derrama na nossa vida e gera fé, e gera resposta. Unção não é tu ficar arrepiado, tu fica arrepiado porque tu está emocionado. Então, aqueles cantor mundano, sertanejo, rock, sei lá o quê, que quando tu escuta, tu fica todo arrepiado, ele tem unção? Não, ele não tem unção. Ele gera emoção em ti. Né? Eu vi assim, não vou citar nomes para não desagradar ninguém, mas eu vi assim pessoas, cantor famoso, e as pessoas choram, e se derramam, e gritam, e levantam os braços para aquele cantor famoso. Não, né? Nem gospel, não, estou falando cantor romântico. Por quê? Porque ele é ungido? Não. É porque ele está lidando com a emoção das pessoas. Ele tem um domínio sobre a emoção das pessoas. Então, não confunda emoção com fé. A fé é a certeza e convicção daquilo que tu não sente. Tu não precisa ter arrepio para dizer que tu tem fé. Tu não precisa enxergar nada. Eu enxerguei anjos para dizer que tu tem fé. Fé é tu crer mesmo sem sentir. Fé é tu confiar mesmo sem tu ver. Isso é fé. E a emoção? É errada, pastor? Então não pode emoção? Não, claro que pode, irmão. Está liberada a emoção. Foi Deus que fez a emoção. Mas não confunda a emoção com fé. Não confunda a emoção com unção. Unção é uma coisa, emoção é outra coisa e fé é outra coisa. Fé é permanente. A tua fé é permanente. É como tu vive o teu dia a dia. E também como tu vive no culto. Fé é permanente. Emoção é para cada situação. Vamos lá. Acho que um dia eu vou ter que falar sobre o que é emoção, sentimento, reação, mas isso é psicologia, isso não é teologia. Vamos para estudar a palavra de Deus no livro de Hebreus. Embasar a fé nas emoções pode nos levar ao risco de limitar seu desenvolvimento e torná-lo inconstante como são nossas emoções. As nossas emoções são inconstantes, às vezes estão em alta, às vezes estão em baixa. Obviamente, Deus nos permite que viver um aprimoramento da fé com nossos altos e baixos, mas na verdade ela está intimamente ligada às nossas convicções. Isso se torna fundamental para quem em tempos de angústia não conseguimos superar pela fé as dificuldades. Tome cuidado. Por causa dessa história, assim, não, peraí, essa igreja aqui, eu não me emociono mais nessa igreja, então eu vou para outra onde eu me emociono. Isso faz com que eu não tenho que ir para a igreja porque eu me emociono ou porque eu não me emociono. Eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que ter convicção da palavra de Deus que está sendo pregada naquela igreja. Porque se a minha fé for baseada na emoção, no momento de angústia, e eu tenho visto muitas pessoas pelas redes sociais, pessoas que não têm uma vida espiritual ativa, pessoas que se dizem ou ateus e coisas assim, elas estão passando por uma angústia, meu irmão, minha irmã. Por estarem fechados 15 dias dentro de casa, elas estão passando por uma angústia. Elas não têm no que se sustentar, porque elas não têm nenhuma convicção de que tem alguém com elas. E elas estão se sentindo sozinhas. E se a pessoa se baseia na emoção, não, a minha fé, não, eu gosto daquele pregador porque aquele pregador fala, parece que dá um tremor aqui no peito, é isso que eu quero. Eu gosto daquele cantor porque quando ele canta eu choro. E minha fé fica se baseada na emoção. Quando passa um momento em que eu não tenho mais esse contato emocional, como é que fica a minha fé? Como é que fica a fé? Aliás, a missionária Keila compartilhou um texto, não foi ela que escreveu, ela leu em outro lugar e compartilhou um texto falando disso, né? Aqueles pregadores emocionais, que estão com pregadores emocionais, que lidam com emoção, né? O que eles podem fazer agora com essa história de quarentena? Não podem fazer nada. Não podem fazer nada porque a emoção não dá conta. A emoção não dá conta, mas a fé dá conta. Então invista na tua fé, na tua convicção em Deus, na tua certeza de que Deus não mente e que Deus está contigo. Invista nisso, cresça nisso. É isso que a carta de Hebreus está dizendo. Tu pode estar bem, pode estar eufórico, alegre, a fé te sustenta. Tu pode estar no tédio
de uma quarentena por causa de Covid, a fé te sustenta. Tu pode estar passando por dificuldade na tua família, problema de doença, problema financeiro, problema na tua empresa, conflito de relacionamento, a tua fé te sustenta. Agora, se tua fé for emocional, ela não vai sustentar, não. Então, a fé, ela não é emocional. A fé é fé, emoção é emoção, unção é unção. São três coisas diferentes, tá bom? Fé é confiar em Deus. Confie em Deus. Confie na palavra de Deus. Mesmo que tu não esteja vendo, o que a palavra de Deus fala vai se cumprir. Amém? E isso que vai nortear a tua vida. Isso é fé. E viva por isso. A fé em Cristo dá acesso à esperança de uma vida eterna, mas também nos permite viver na terra a vida abundante prometida por Jesus. Por ela, temos alívio em tempos de aflição, perigo ou angústia, e também a segurança de que o Senhor está conosco e nos conduzirá a lugares de descanso, porque pela fé cremos que Jesus venceu o mundo. Então, assim, a fé não é só no futuro. A fé permite que hoje tu vença. Sim, pela fé tu vai ser salvo, vai ser salva, vai viver na glória junto com Jesus, pela fé. Pela fé tu vai ressuscitar depois, no final dos tempos, pela fé. Mas pela fé também tu vai vencer esse momento de dificuldade que tu está passando. Vou repetir de novo. A fé é para amanhã, mas a fé é para agora. A fé liga o amanhã com o agora, porque pela tua convicção tu sabe que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Por isso, invista na tua fé. Invista na tua palavra, na palavra de Deus. Para de ouvir anjos. Para de ficar olhando para aqueles que te perseguem. Para de ficar olhando para as dificuldades. Olhe para Deus, confie no que Deus tem para a sua vida. Isso é viver a fé. Obedeça o que Deus direciona para a tua vida. E assim, minha irmã, nós estamos chegando no final da aula, nós já estamos na conclusão, e eu queria que vocês já começassem a escrever aí e pensar. Eu vou ler a conclusão agora, né? Mas pensem agora e já escrevam aqui que sinais de uma fé saudável podem se manifestar na vida cotidiana. Aí na tua vida, na tua casa mesmo. Que sinais de uma fé saudável? A gente viu assim, fé emocional que não é saudável. A gente viu fé sensorial de ficar sentindo né, que não é saudável. A gente viu fé em coisas erradas, como fé em anjos, fé em falsas doutrinas, que não é saudável. Mas fé saudável, a fé que te ajuda a caminhar. Que sinais de fé saudável tu pode ver aí na tua casa, aí no teu cotidiano, no ambiente onde tu trabalha, na tua família. Dê um exemplo de fé saudável que se pode ver na tua vida. E outro exemplo, dê um exemplo de fé saudável que tu pode ver aqui na igreja onde a gente congrega, né? Em Constantina, em Novo Xingu, em São José, ou se tu é visitante e não é metodista, ou tu é metodista de outra igreja, de outro lugar, dá um exemplo aqui da fé, da fé saudável na tua família e de como viver uma fé saudável na igreja. Dá um exemplo, tá bom? A gente vai ler a conclusão, enquanto isso tu escreve. Vamos ler a conclusão. Além do caráter confessional, isso é, crer a partir da fé, então tu confessa, eu creio. Eu cantei ontem, né? Nós cantamos, né? Não foi só eu, tu cantou junto comigo no culto de ontem. Eu creio, Senhor, na divina promessa, o hino 92. Então, essa é a nossa fé confessional. Tu está dizendo, olha, é isso que eu creio. Né? Além do caráter confessional é tu confessar a tua fé, é tu dizer a fé. O irmão que está se preparando para confessar a sua fé, né? Então, além do aspecto confessional, a fé também nos leva a um ambiente de experiência, o que nós compreendemos como viver a fé. Então, assim, tu confessa a tua fé, mas tu vive a tua fé no teu dia a dia. Isso é viver a fé. O que vemos em Hebreus 11 é o relato sobre pessoas que não somente creram com a mente, com o coração, mas se dispuseram a viver com intensidade e intencionalidade. Intensidade quer dizer muito grande,
essa vivência da fé. E intencionalidade quer dizer de propósito. Eu decido viver a minha fé. Isso é intencionalidade. É uma decisão pessoal. Eu decido viver a fé. E esse é o testemunho da carta de Hebreus. Quando vivemos, construímos um testemunho e, consequentemente, um legado. É preciso, portanto, saber viver a fé, a fim de que nossa fé seja inspiradora, pacificadora e responsável com a causa de Cristo. Amém? Então, que a gente possa viver a fé como esses membros que foram citados aqui em Hebreus 11 viveram, que nós também possamos ter uma fé responsável, uma fé inspiradora e uma fé que produza frutos na nossa vivência. Amém? Vamos conversar um pouco, vamos ver se tem alguma... e agora sim, eu espero que vocês... Eu dou 2 minutinhos para vocês responderem essa pergunta. Que sinais de uma fé saudável podem se manifestar na vida cotidiana? Então, escreve aí um exemplo da tua vida, na tua família, na tua comunidade, no teu ambiente de trabalho, como é que tu pode viver uma fé saudável. E dá um exemplo de como a gente pode viver uma fé saudável na nossa igreja local, na igreja onde a gente congrega, onde a gente participa, tá bom? Vai escrevendo aí, enquanto eu vou abrindo aqui a parte de respostas. Agora essa pergunta, são essas 2 perguntas que nós estamos respondendo. Toma uma água também. Vai escrevendo. Tem 7 pessoas online nesse momento. A gente chegou a 13, né? Mas tem 7 pessoas. 13 é um bom número. De 13, 14, 15 pessoas, né? É um bom número para a escola dominical. Se a gente fosse presencial, seria bom. Nem todo mundo. O certo seria toda a igreja, né? Nós temos na nossa Claro que esse 7 não significa 7 pessoas, né? Pode estar pessoas vendo em família. Então, esse 7 pode ser 21, pode ser... Mas, assim, eu gostaria que pelo menos 7 pessoas dessem essa resposta. Cada um, diga assim, um exemplo de como pode ser vivida a fé saudável na sua vida, na sua casa, e um exemplo de como pode ser vivido a fé saudável na igreja local. Por favor, coloquem os seus comentários. Eu estou abrindo aqui para ver. Só escrever aqui embaixo. Escreve como um exemplo de atitude para viver uma fé saudável no teu ambiente, na tua família, e um exemplo de atitude para viver a fé saudável na igreja, né? Na igreja, na comunidade de fé em que a gente congrega. Tá bom? Deu-se esse exemplo aí. Vamos ver. Entrou aqui. Por meio da fé, tenho o alívio para esses dias difíceis e incertos do coronavírus. Tenho a certeza de que Deus nos dará a provisão necessária para esse tempo. Tá dizendo a irmã Thaís. Isso é um exemplo de fé prática. Né? Todo mundo se desesperando. Vai acabar o mundo. Porque o anticristo, porque não sei o quê. Que nada, eu sei o que fazer. Vou seguir as orientações. Claro, tomar cuidado de higiene, de higienizar as mãos, tal. Se tiver algum chamar, mas tenho confiança que isso vai passar. Deus já nos libertou outros momentos. A gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança.
Deus vai dar provisão, Deus vai dar... Orar, sim, pelas autoridades, orar pelos médicos, pela equipe de saúde, não só médicos, né? A equipe de saúde é maior do que isso, pelas equipes de saúde. Mas ter calma, tranquilidade, Deus vai nos dar a solução, com certeza. Isso é um exemplo de fé prática para a nossa vida particular. E para a vida na igreja, um exemplo de fé saudável na igreja. Igreja como comunidade de fé, né? Lembrando, né? A igreja não é o prédio, né? Eu vou dar um exemplo de fé saudável na igreja. Fé saudável na igreja mesmo a gente não podendo se encontrar no templo temporariamente, a gente mantém o nosso compromisso através das lives, a gente telefona um para o outro, a gente continua se enxergando como igreja, mesmo que a gente não tenha agora o templo para se encontrar, né? Isso é uma fé saudável, é tu perceber que a igreja continua aberta. A igreja, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, a igreja não fechou. Sabe por quê? Porque tu continua aberto a Deus, tu continua aberto a Deus. E tu continua se... Então, assim, o fato de ter tido 14 pessoas conectadas, agora 8, é sinal de que a igreja está aberta. Porque nós 9, né, na verdade, nós 9 conexões com cada grupo que está aqui, nas 9 famílias, nós somos igreja. Então, ter essa percepção é viver uma fé saudável como igreja. Ter essa percepção de dizer, não, peraí, hoje é escola dominical, então eu vou participar. Hoje é culto online, eu vou participar. Hoje é discipulado, vou participar. Isso é viver uma fé saudável. É um exemplo, né? Teria outro. Qual outro exemplo de fé saudável que a gente teria? Qual outro exemplo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. E, bom, não está vindo nenhuma resposta ainda, então eu vou colocar. Pode escrever, eu só estou encerrando aqui porque também não adianta a gente ficar insistindo. Mas pode colocar exemplo de fé saudável na tua família, exemplo de fé saudável para a igreja, né? Coloque, pode escrever aqui. Eu vou colocar, logo depois que terminar essa live, eu vou colocar, para vocês já têm no grupo da igreja, mas eu vou colocar na live um plano de leitura para essa semana. Que textos ler hoje, que textos ler segunda-feira. E tu pode fazer, eu recomendo, assim, seria uma boa fazer essa leitura com a família. Ler esses trechos, né? Então, por exemplo, hoje, domingo, com a tua família, a gente já leu boa parte disso, mas vai ser diferente ler esse texto depois não sei se você concorda comigo, vai ser diferente ler esse texto depois da aula de hoje. Tu vai ler com outros olhos. Pega a tua família, o marido, né, que é o sacerdote do lar, né, chama a família junto, todo mundo senta, abre a Bíblia, lê, né, faz a leitura. Depois de fazer a leitura, qual foi o versículo que mais chamou a tua atenção? Pronto, né? Isso é bênção. Então, hoje, Hebreus, capítulo 11. Amanhã, segunda-feira, Romanos, capítulo 1, do versículo 16 ao 17, e do capítulo 5, do versículo 1 ao 2. Terça-feira, Romanos, do capítulo 10, versículo 17, e o capítulo 12, versículo 3. Quarta-feira, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Quinta-feira, 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Sexta-feira, Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. E sábado, Mateus 8, versículos 5 a 13.
Eu vou colocar aqui no grupo, nesse grupo Escola Dominical Metodista Constantina, eu vou colocar as leituras, o plano de leitura para você e para sua família poder fazer isso na sua família, tá bom? Essa semana. Vamos orar e vamos encerrar. Quero agradecer a todos que participaram, quem está assistindo também esse vídeo depois pelo YouTube ou mesmo aqui pelo Facebook depois, né? Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer aos 14 conexões, eu não sei quantas pessoas participaram, deixa eu ver se entrou mais. Não. As 14 conexões, agora terminando com 8, que participaram junto nessa aula, e a gente continua aberto para os próximos momentos, tá bom? Próxima aula vai ser domingo também. Se for presencial, se já for organizado, aberto para presencial, vai ser feito a segunda aula às 9h30 da manhã também, aqui na Igreja Metodista em Constantina. Se não, se ainda não tiver sido liberado, vai continuar a escola dominical também aqui em vídeo, tá bom? A gente vai conversando durante a semana. Vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço por essas pessoas que tiraram esse momento de domingo de manhã para crescer em conhecimento e graça. Eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo esteja iluminando, Senhor, a revelação da tua palavra, que foi dada em Hebreus 11 através desse guia de estudos. Pai amado, que cada uma que participou desse estudo, que participou desse vídeo, ou que está assistindo a esse vídeo, seja edificado, Senhor, e que cresça na fé que agrada teu coração, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E agora eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo abençoe, que ilumine, fortaleça a fé de cada um e que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja sobre cada uma dessas famílias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti resplandeça a sua face e lhe dê a paz que excede a todo entendimento. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja contigo e com tua família, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço e logo mais às 19 horas, culto online aqui. Deus abençoe.